E antes de tudo, tudo bem com vocês, protagonistas? Eu vim para gravar um grande vídeo para vocês hoje, com grandes ideias, com grandes pensamentos aqui, trazendo um raciocínio lógico, tá? Sem ideologia, deixa a sua ideologia de lado. Se você gosta do Lula, do Bolsonaro, deixa ela de lado, espere um pouco, assiste o vídeo até o fim, para você entender um pouco do que eu tô tentando dizer. E se você não entender, deixa seu comentário aí, mas deixa um comentário amigável, deixa um comentário civilizado. Pode ser contra, não tem problema, a gente vai debatendo isso porque a gente precisa amadurecer para poder salvar o Brasil. Então se inscreva nesse canal, deixa o seu like aí, não sei se estou ao contrário, então tá aqui embaixo aqui, ó, se inscreva, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar seu like e manda para mim aí nos comentários qual estado você está assistindo esse vídeo e como está aí a visão tua, a visão política no teu estado e a visão da economia do seu estado, como que está o governo do seu estado, deixa aqui nos comentários, tá bom? Continua assistindo esse vídeo e vamos lá! Um dia histórico também para o nosso país, também para a política, porque hoje, quarta-feira, dia 17 de outubro de 2025, Ciro Gomes pede desfiliação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado pelo grande brasileiro Leonel de Moura Brizola. Alguns poucos não gostam, muitos respeitam, mas independente do gosto ou não, é um brasileiro gaúcho que foi governador, único inclusive, tá pessoal? Gaúcho, foi governador no Rio Grande do Sul e depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi governador também no Rio de Janeiro, tá? Então independente da crítica, você pode gostar, pode não gostar, mas o que tem aí do Brizola é o quê? A biografia dele, que ninguém pode contestar. Foi o único brasileiro que conseguiu ser governador em 2 estados, tá? Conseguiu ser governador em 2 estados e depois, né, foi ficando os acontecimentos da política, que o mundo político ele é muito volátil, ele é, como se dizem no meio político, é como o céu, viu? É como as nuvens. Você olha, tá de um jeito, você sai lá e 2 minutos depois olha, já tá de outro jeito e nunca mais será igual, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Hoje o Ciro Gomes mandou uma carta ao presidente do PDT, atual presidente do PDT, Carlos Lupe, pedindo a sua desfiliação. E qual que é o futuro do Ciro Gomes? Qual que é o futuro do Ciro Gomes? Óbvio, isso está correndo aí já tem um tempo, que ele voltaria ao seu partido de origem, né, onde ele nasceu politicamente, que é o PSDB, e então ele voltaria a se filiar ao PSDB, ao Partido Tucano, de onde ele foi governador. Naquele momento também ele foi ministro da Fazenda de Itamar Franco, ele que ajudou a elaborar o Plano Real, lançou o Plano Real junto com Itamar Franco, tá? Isso também é bom para quê? Para vocês entenderem um pouco a política. Não foi Fernando Henrique Cardoso que lançou o Real. Quem lançou foi Itamar Franco, com o Ciro Gomes ainda ministro da Fazenda. E naquela época, pessoal, em 94, Fernando Henrique assumiu em janeiro de 95. Então, hoje todo mundo acha que foi o Fernando Henrique Cardoso que lançou, que fundou o Plano Real, e não foi. Foi um feito do Itamar Franco ali. O Fernando Henrique ajudou na elaboração, assim como Ciro Gomes e muitos outros nomes também. Mas hoje o assunto mesmo que eu gostaria de falar com vocês é o quê? Como isso vem tendo a reação dentro dos outros partidos e como isso pode também mudar os rumos da eleição de 2026 na nossa vida, ou na vida dos cearenses, ou na vida de todos os brasileiros, pessoal. Eu falo do interior de São Paulo, né? Eu falo de Olímpia, mas o que acontece? O Ciro Gomes hoje é o nome mais bem cotado para ser o próximo o governador do Ceará. Isso mesmo, é o nome mais bem cotado e isso tá escancarado, tanto é que o PT está apavorado, já a máquina petista começa a trabalhar ferozmente para tentar dar uma diminuída no Ciro, já estão tentando articular diversas formas, inclusive o ex-governador que é atual ministro da Educação do Lula, Camilo Santana, já está até pensando em abrir mão do Ministério da Educação e voltar para o Ceará para poder fazer a campanha e competir com o Ciro, para não deixar o Ciro ser candidato a governador ou não ser o eleito. Mas eu acho que independente de Camilo Santana ou o atual governador Eumano de Freitas, que é o atual governador de Ceará, eu acho que independente qual seja o nome, Ciro Gomes leva sem sombra de dúvida. Eu estou acompanhando diversas pesquisas, óbvio, de internet também, mas diversas pesquisas feitas no estado, inclusive pesquisas que muita gente fala que é pesquisas petistas e etc. Ciro Gomes ou está muito à frente ou está empatado com o atual governador.
E então, o que acontece? O Ciro Gomes, que está desde 2010 sem cargo público, sem cargo político, e dizendo desde 2022 que não será candidato a mais nada, ele ainda se encontra nesse patamar. O candidato mais cotado e empatado com o atual governador, na pior das hipóteses, empatado com o atual governador de Ceará, com a máquina na mão, com 17 secretarias a mais para agradar o campo político daquele estado e a população assombrada com a bagunça que está o estado, a falta de segurança, o domínio do crime organizado no estado está levando a campanha eleitoral ao colo do Ciro Gomes. A população clama por Ciro Gomes agora, para vocês verem como que é a política. E o que acontece? Lá tá tão fervilhando o sangue das pessoas para uma melhora, para uma mudança, que a própria oposição ao PT lá, que também não é, vamos dizer, do grupo político do Ciro Gomes, como PL, PP, União Brasil e MDB, partidos esses que é oposição ao PT, está unindo ao Ciro Gomes, está dando força ao Ciro Gomes para que ele venha como candidato a governador, né? Então, políticos que foram muito mesmo assim, de oposição ao Ciro Gomes, como o capitão Wagner, que foi candidato ali da oposição contra o atual PT, André Fernandes, que é o bolsonarista assim, assumido mesmo, o grande bolsonarista do estado de Ceará, o André Fernandes, um jovem deputado, esses todos estão ali se juntando ao Ciro Gomes, e independente desses nomes ter apoiado ou não, eu tenho certeza que apoiariam, ou no final vão apoiar, porque querem a mudança e querem a salvação do Ceará do crime organizado e do PT. E da administração petista, que lá no Ceará e no Brasil, independentemente dessa propaganda, muita mesmo, com muito dinheiro público que o PT faz, com muitos blogueiros, com muita influência, com muita TV, de muitas estatais, e o Lula vem crescendo, tal, tem ali ficado estável pelo menos nas pesquisas, mas eu creio que como o céu e as nuvens, isso também pode mudar até o início do ano que vem, quando a direita do Brasil entender que nós precisamos não dar um basta no PT. Não estou dizendo de eliminar, mas de o quê? Dar um basta no governo petista, pelos rumos que vem tratando todas as coisas. Existe uma teoria, eu não sei se muitos não conhecem, mas muitos também conhecem, a teoria da janela quebrada. Vocês pesquisem depois. A janela quebrada é o quê? É a desordem, que começa com um pouquinho de coisas desorganizadas, com coisas ilícitas, e isso vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Isso tomou uma proporção tão grande que isso tomou o Brasil. Hoje um prefeito, um governador e o presidente que está aí, eles aderiram a tanta bagunça institucional que isso contaminou toda a política brasileira. A gente não vê mais ética. Isso contaminou as instituições, todas as instituições públicas. Quando a gente digo toda, é quase todas mesmo, com raríssimas exceções. Todas mesmo. Contaminou muito o judiciário. Nós temos um judiciário hoje muito contaminado. Né, vamos dizer assim, nervoso, a parte que não está estressado com a questão da política, muitos cederam à política e as maldades, as coisas ruins da política, salários exorbitantes, gastos exorbitantes, entendeu? Imprudências jurídicas. Então assim, contaminou os ministérios, a saúde. Isso vem contaminando, pessoal, até os lares, até as famílias. As famílias vêm convulsionando, as famílias vêm perdendo perdendo o sentido de moral, de ética, infelizmente. As empresas vêm perdendo isso, as pessoas dentro das empresas vêm comportando de forma absurda. E então a janela quebrada é isso, sabe? Vocês pesquisam depois sobre a teoria da janela quebrada, que é mais ou menos isso. Quando você vê uma coisa linda, bem cuidada, você tende também a cuidar, você tende também a ser igual. E quando você vê uma janela quebrada, uma casa meio que abandonada, isso tende a contaminar as pessoas ou a depedrarem mais, ou a picharem, ou, vamos dizer assim, você vê uma empresa bagunçada, cheia de desordem, tende a contaminar os bons funcionários também, para que seja também como os outros demais. Então essa teoria que eu falo aqui agora, assim, que a direita tinha que entender isso, sabe? E não mais pegar a projeto pessoal.
Ratinho Júnior não tem chance nenhuma contra Lula. A gente sabe disso. Ratinho Júnior é conhecido na onde? No Paraná e talvez no sul do Brasil, pouquinho aqui no Sudeste, pouquíssimo. Romeu Zema, que é o maior representante hoje da direita aqui do Sudeste, bolsonarista, assim, escancaradamente bolsonarista, ele puxa, mas assim, sempre como um teatro, ele é rejeitado dentro do estado dele. Vá passear em Minas Gerais e vai entender o que eu tô dizendo pra vocês. Romeu Zema não tem chance nenhuma contra Lula. Tarcísio de Freitas, apesar de ser o nome mais popular da direita hoje, não tem chance contra o Lula, porque ele é benquisto no estado de São Paulo pelos bolsonaristas e também ali pelas pessoas de centro-direita, que eu não gosto dessas expressões, mas só para vocês entenderem, que senão tem que ficar explicando aqui toda vez o que é centro, o que é direita, mas assim, só para vocês entenderem. Então, pro lado que tá mais à direita, da classe média alta, as pessoas que não votam no Lula, os antipetistas, vamos falar assim que é mais fácil. Então, o Tarcísio, as pessoas votam no Tarcísio aqui no Sudeste. Eu creio que aqui no estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e detalhe, não é unanimidade, é de 50% para baixo. E para vencer a eleição, você precisa de 50% mais um. E o Tarcísio não tem isso. No estado de São Paulo, o Tarcísio está reeleito com segurança, não tem um nome para competir com ele. Nem Geraldo Alckmin, nem Márcio França, nem ninguém. Ninguém compete com o Tarcísio hoje, porque nós aqui do estado de São Paulo, as pessoas do estado de São Paulo, são conservadoras. E o Tarcísio, ele é o cara que nem fede nem cheira e tá aqui, é bom na propaganda e tal, e ele tem uma boa aderência, é o primeiro mandato dele, tem feito algumas articulações para manter estável a economia do Estado, para poder estar ali desenvolvendo umas obras, apesar de eu discordar de várias atitudes dele como governador, né? Então o que acontece? O Tarcísio, ele é benquisto no Estado e a reeleição dele é garantida. E para presidente, a eleição dele seria impossível, isso é improvável, como se diz assim, é realmente improvável a eleição do Tarcísio para presidente da República. Por quê? Porque ele tem um discurso totalmente alinhado à direita, centro-direita, um discurso mais bolsonarista, e a gente tem todo o resto do Brasil que infelizmente não vota. Fora que o Tarcísio não é conhecido nacionalmente. Tem isso ainda, entendeu? Apesar dele, se ele viesse, ele teria um grande apoio aí do centrão, da centro-direita, mas ele infelizmente não emplacaria justamente por conta desses fatores que eu disse pra vocês aqui. E aí, o que eu tô tentando dizer? Tem também o Ronaldo Caiado de Goiás, governador de Goiás. É um governador que tá lá com boas aprovações, tal. É um governador também da ala bolsonarista. Então eles já estão divididos aí, já estão rachados por aí. Não definiram um nome entre eles. E o Ronaldo Caiado, que tem uma boa aprovação no estado e tal, mas também tem baixo conhecimento no país, tem baixa adesão até no sul, no sudeste, entendeu? Então é um dos nomes também que está ali embaixo. E pelas pesquisas, tanto pesquisas mais voltadas ao bolsonarismo, lulistas, ou as pesquisas que realmente faz pesquisas sérias e mais vamos dizer assim, que tem mais reconhecimento de números que aproximam-se da realidade eleitoral que a gente teve em vários anos. Então essas pesquisas mostram que nenhum desses do campo da direita teria grande... Eu não vou nem comentar também do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, porque ele é o pior nome. Eduardo Bolsonaro não será candidato porque nem no Brasil ele não vai estar. Ele, infelizmente, você que gosta ou não, mas é um cara que está lá nos Estados Unidos tramando contra a nossa pátria, independente se você é bolsonarista ou não, pense nisso. Ele tá lá fora, tramando contra o Brasil, não tá lutando por nada, porque quem quer lutar fica aqui, entendeu? Quem quer lutar, quem quer enfrentar uma guerra, ele não atravessa o oceano e vai enfrentar a guerra lá do outro lado, não. Ele vai pro campo de batalha. Campo de batalha é campo de batalha, entendeu? É aqui, pé no chão. E o Eduardo Bolsonaro se acovardou, correu pros Estados Unidos, porque sabia que seria preso aqui pelo Alexandre de Moraes, que ele ajudou, o pai dele ajudou a colocar lá no STF, tá bom? E aí o que acontece? Então ele não será candidato, Michele Bolsonaro não será candidata do Bolsonaro. Então o que acontece? Nas pesquisas mostram que esses nomes que eu disse aqui não têm assim um vínculo que conseguiria apertar o Lula. Todos eles estão muito abaixo da votação do Lula. E o Ciro Gomes, que é o nome da centro-esquerda, vamos dizer assim, de um campo mais centro, um campo que hoje vamos dizer, nem tá à direita, nem tá à esquerda. Para os petistas,
que se dizem de esquerda, o Ciro Gomes é totalmente de direita, fascista, terrorista, tudo que esses istas que os petistas arrumam. Então, o que acontece? Para eles, o Ciro é tudo isso, mas o que acontece? Eles estão tremendo de medo porque o único nome que, por incrível que pareça, que aterroriza o Lula e que tá ali, ó, vamos dizer assim, muito mais próximo do que todos os outros nomes da direita, é Ciro Gomes, o mais competitivo. Hoje o Ciro Gomes só tem uma diferença de 9 pontos contra o Lula no segundo turno. Seria o nome mais competitivo. E eu duvido que o cara que é bolsonarista, o povo da centro-direita, os bolsonaristas votariam no Lula. Então o único nome hoje, política é igual nuvem, né? Então muda, mas o único nome hoje que venceria Lula no segundo turno seria Ciro Gomes, obviamente com o quê? Com esse olhar da direita. Se a direita olhasse e falasse assim, ó, União Brasil que convidou o Ciro para ir pro partido deles, o PP que convidou o Ciro, o PSDB que convidou o Ciro para estar lá, o MDB que convidou o Ciro também, mas como esses partidos que eu disse são de centro, se esses partidos dissessem assim, não, nós precisamos realmente ter um olhar pro Brasil, ter um projeto nacional e começar o quê? Trocar o vidro dessa janela, esse vidro que tá quebrado. Vamos alinhar ao Ciro, vamos colocar a força nele aqui, porque apesar dele ter já estado, assim como todos os outros candidatos que eu disse aqui, o nome deles, todos eles já um dia se compôs com o Lula. Tarcísio de Freitas nasceu dentro do PT, nasceu com o PT, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista, exato. Bolsonaro já esteve junto com o PT, Ronaldo Caiado já esteve junto com o PT ali, trabalhando junto, nunca teve um grande problema. Então o que acontece? Eles tentam sempre vincular o Ciro ao PT, o Ciro ao PT. O Ciro tá desde 2018 denunciando os erros do PT. Ah, mas o Ciro apoiou. Meu, a política é assim. Eu aqui na minha cidade já debati, já discordei, já briguei, não na mão, porque a gente é contra isso, mas a gente farpas e muita denúncia e tal, com pessoas que hoje eu sento. É necessário sentar. Mas o que acontece? Por quê? Porque a importância maior é a minha cidade. E o Ciro sentar com a direita, sentar com o centro, para poder colocar um projeto nacional de desenvolvimento, para se livrar da maldição que o PT tem causado, sim. O PT tem causado, sim. É um dos problemas do Brasil, é o PT. Assim como o Centrão, como parte da direita também, né? Principalmente essa direita que não tem nexo com a realidade, que fica brincando, mas que tá ali, mantendo todo o desacerto institucional nesse país. Então, o que acontece? A direita hoje está a responsabilidade disso tudo na mão da direita. A direita hoje é responsável para se unir, o centro é responsável para se unir e falar o seguinte, ó, realmente agora é hora da gente voltar a acreditar nesse país, voltar a ter seriedade com esse país e não pensar só em projeto próprio, em projeto de poder. Entendeu? O Ciro vem falando de um projeto para esse país e vem denunciando tudo isso desde 90. O Ciro vem falando tudo sobre o que vem acontecendo no nosso país e tudo isso vem acontecendo, gostando dele ou não. Um político de 42 anos de vida pública, sem nenhum processo por corrupção. Detalhe, um único político sem nenhum dia de déficit, para você que é de direita, para você que é liberal. O Ciro Gomes é o único político que não tem um único dia, não é mês, não é semana não, dia de déficit. E mesmo eu sendo contra isso, porque eu não acho que política é igual a economia da União, ou do Estado, ou do município, seja igual a economia doméstica. Eu acho que a economia, dependendo como que está a realidade no país, ela precisa ser uma economia anticíclica, que é o quê? Que se estiver precisando de apoio, de injeção de recurso na economia, o Estado tem esse poder, diferentemente da economia das empresas privadas. Eles não têm essa condição de investir que faça movimentar o país. O Estado tem. O Estado tem esse poder. Então o que acontece? Essa é a obrigação. Esse é o dever da direita e do centro, a abraçar uma candidatura e um projeto não de poder próprio, mas um projeto que nos livre do PT, assim como o povo do Ceará está nos pedindo, um projeto que traga trabalho para as pessoas digno, um projeto que nos livre das facções de todas as instituições e das ruas. Para quê? Para que a gente ande com segurança. E tudo isso, como eu disse para você, tá aqui, ó. E eu acredito por quê? Por conta do passado político dessa pessoa. Por conta do passado político dele. Ah, mas ele... Eu acabei de dizer pra você.
Política é igual nuvem. Hoje a gente apoia um, amanhã a gente apoia o outro, no outro dia a gente tá sentando com o outro, tomando café com o outro. É assim. O que não pode mudar é o que? As ideias. E as ideias é igual desde 90. Só procurar aí. Procure no Google. Tem o Google hoje para nos ajudar. Tá tudo gravado, tá tudo salvo. Então o que acontece? Para melhorar a sua vida, para melhorar a sua cidade, para melhorar a sua economia doméstica, para melhorar a sua economia na sua empresa, pra gente voltar a ter segurança, pra gente voltar a acreditar nesse país, porque eu acredito, e eu vou dizer, todo dia eu conserto um vidro quebrado de uma janela, por quê? Porque eu sei que isso vai trazer de novo a sensação de que nós temos um país, a sensação de que nós podemos recuperar esse país, porque isso é o nosso dever também, é acreditar que pode, assim como um dia nós acreditamos no Lula, porque eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, que odeia o Lula hoje, um dia acreditou nele e votou nele, você um dia acreditou no Bolsonaro e votou nele, só que isso mudou, essas pessoas mudaram, por quê? Porque elas nunca tiveram esse compromisso, então vamos acreditar, vamos dar uma chance. Deixa eu falar também aqui sobre o que? Então essa candidatura, que não é prevista, mas é um sonho, porque eu tenho compromisso com a nossa nação, eu tenho compromisso com o nosso país e eu acredito nisso. Diferentemente de muita gente que tá aí hoje, isso não muda, isso... Meu, nós não podemos ser covardes, nem estar acovardados. Você que tem filho, você não pode jamais usar uma palavra dessa, uma frase dessa perto do seu filho, dizendo pra ele, não dando esperança a ele. Nós temos obrigação de devolver a esperança para essas pessoas, principalmente você que tá aí me assistindo, que tem filhos, que tem netos, que tem casa, que tem funcionário. Nós temos a obrigação de ter o dever da esperança, entendeu? De fazer também com que isso realmente refloresça nas nossas vidas, no nosso país. Apesar dele ser muito forte hoje, a gente está desacreditando de que isso aconteça, mas por conta de quem está lá em cima hoje, que teria a obrigação de estar trazendo isso para nós e não traz, infelizmente. Então, segundo todas as notícias, possivelmente o Ciro se filia ao PSDB na próxima quarta-feira, dia 22 de outubro. A filiação estão dizendo que será lá no Hotel Mareiro, em Fortaleza, às 9h30 da manhã. Então vamos aguardar as próximas notícias, vamos ver qual que será o caminho do Ciro Gomes, se vai ser candidato a governador, se vai ser candidato a presidente ou não vai ser candidato a nada, mas um nome como o dele, com a experiência que ele tem, com a seriedade que ele tem, mas ele é estúpido. Então é disso que nós precisamos de seriedade, mas também precisamos de pulso. Não é assim que a gente pensa? Não é assim? Nós precisamos de pulso, de choque de ordem nesse país. E assim, um político fraco, um político politiqueiro, um político populista não vai trazer isso pra gente. Ele vai deixar o Centrão fazer o que quer, ele vai deixar o STF fazer o que quer. Por quê? Porque ele não tem legitimidade pra passar um risco no chão e dizer assim, STF é daqui pra trás, Centrão é daqui pra trás. Esse tipo de coisa eu não aceito. Por quê? Porque o passado do Lula a gente já conhece, o passado do Bolsonaro a gente já conhece, de todos os outros demais a gente também já conhece. Agora uma pessoa que não tem filho problemático dentro da política, que não tem filho problemático, dono de empresas, e que não tem processos por corrupção, tem moral de enfrentar. Por quê? Porque não precisa do STF passar pano ou fazer negociata com o STF para levar o filho da rachadinha ou para levar o filho da cadeia. Entendeu? Então assim, só um político desse jeito, com esse passado, com essa firmeza, que vai nos salvar. Eu espero muito que esse vídeo chegue ao Ciro Gomes e que incentive ele, que esse livro que ele escreveu aqui, Projeto Nacional, Dever da Esperança, que ele realmente nos dê a esperança novamente, que ele nos traga a esperança e que ele lidere esse movimento de verdade, porque ele tem capacidade para isso. Então precisa também voltar a acreditar e voltar sentar com quem quer que seja, não deixar o PT pautar o caminho da esperança, do desenvolvimento da esperança para o povo brasileiro, porque o PT fica pautando através de muitos jornalistas, através de muita mídia sem vergonha, através de muito influencer sem caráter nenhum que recebe para poder defender o PT, fica pautando onde o Ciro, onde o outro pode, com quem ele deve sentar, com quem não deve sentar, e vem com pautas identitárias, com pautas baixas, entendeu? Pra quê? Pra suprimir esse entranhamento do Ciro a sentar com as pessoas diferentes. Eu defendo que o Ciro senta com quem deva sentar. Se for com o Valdemar da Costa Neto, que um dia ele falou, e fala mesmo, mas verdade, não é mal não. Fala a verdade, Valdemar, todo mundo sabe quem é Valdemar da Costa Neto, o que ele fez no verão passado. Mas a justiça liberou ele tá livre aí, ele comanda um partido enorme, o PL, e ele tá no meio da política, ele tá desenvolvendo política. Então, goste você ou não do Valdemar, Ciro, senta com quem tiver que sentar. Eu, enquanto tiver o Ciro na política, eu vou votar no Ciro.
até que não apareça um novo. Amanhã eu posso mudar, assim como um dia eu mudei. E tem que ser assim. Você que está assistindo também tem que ser assim. Então, enquanto não apareça um outro que tenha um projeto nacional, que seja nacionalista, que defenda a nossa pátria, eu vou continuar sendo assim. Vou continuar pensando dessa forma. E se não for o Ciro, que seja um outro que tenha a mesma postura. Que seja limpo, que tenha projeto, que não venha com cerveja, picanha, com arminha, com vagabundagem pro nosso lado, não. Que seja sério. Que mude, que dê esperança pros nossos. Para as nossas crianças, pros nossos adolescentes, pros nossos jovens, pros nossos empreendedores, pros nossos trabalhadores. E que tenha, e coloque limite no exterior, nos países exteriores, que tem olhos grandes para o nosso país, para a nossa agricultura, que é forte demais, para a nossa indústria, que está enfraquecida pelos governos que nós tivemos nos últimos anos. Então que seja assim. Esse vídeo ficou longo, mas é uma coisa que eu preciso colocar para fora, e eu tô aqui conversando, né, com a câmera, mas esperando que você assista e que deixe aqui o seu like, que deixa a sua inscrição, se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo aqui, deixa o like aí, mande esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas também criem consciência. Não deixe nem Lula, nem Bolsonaro, essa divisão sem projeto de futuro para nós, abater sobre as nossas cabeças mais uma vez, e Lula continuar governando desgovernando nós por mais 4 anos. Espero que isso chegue aí em você, que você esteja bem, encontre você bem, mas em que encontre você de mente aberta para escutar tudo isso, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, protagonistas!